Um trigger, ou gatilho, é um conjunto de instruções SQL armazenados no banco de dados e pertence ao grupo de Storing Programs do MySQL. Ao se criar um gatilho, deve-se associar a uma única tabela e eles são executados ou disparados quando um evento ocorrer. Esses eventos podem ser uma inserção, uma remoção ou uma atualização. A criação de uma trigger se parece com as demais criações de objetos em um banco de dados. Sendo assim, vamos utilizar o comando create para isso. A sintaxe de um trigger é create trigger, o seu nome, o tempo, o evento e o nome da tabela que deseja se associar esse trigger. Em seguida, vem um comando que você deseja ser executado após a disparada desse gatilho. A questão do tempo e do evento é bastante simples. Eu quero que o meu gatilho seja disparado quando o evento de inserção ocorra. Então, naquela tabela, quando uma nova linha for adicionada, eu preciso informar se o meu gatilho vai ser disparado antes da inserção ou depois da inserção. Se eu quiser que seja disparado antes, eu vou usar o comando before. Se eu quiser que seja disparado depois da inserção, ou remoção ou atualização, eu vou usar o comando after. A linha de comando for each row indica que seu gatilho será executado uma vez para cada linha modificada na sua tabela. Isso de acordo com o evento especificado. Por exemplo, o comando delete, que afeta 10 linhas, faz com que todos os gatilhos do evento delete sejam chamados 10 vezes, uma vez para cada linha excluída. Aqui temos um exemplo básico de criação de uma trigger. A trigger será chamada inSclient e será disparada quando houver uma inserção na tabela cliente. Só que ela só poderá ser executada após a inserção devido ao comando after. Quando ela for disparada, será executado um comando de insert dentro da tabela log do meu banco de dados estacionamento. No exemplo acima, temos a criação de um gatilho com apenas uma linha de comando. Quando há necessidade de mais de uma linha de comando, é necessário realizar algumas modificações no seu gatilho. Usando a construção begin-end, você pode definir um gatilho que executa várias instruções. Dentro do bloco begin, você também pode usar outra sintaxe permitida nas Storage Procedures, como os comandos condicionais if else e os loops. No entanto, assim como nas rotinas armazenadas, se você definir um gatilho que executa várias instruções, será necessário redefinir o delimitador de instruções do MySQL para que você possa usar o ponto e vírgula, a fim de fechar seus comandos. O segundo exemplo ilustra bem essas condições. Nesse exemplo, serão introduzidos os comandos new e old. Eles permitem acesso às colunas antigas e novas dentro de um gatilho. Em um gatilho de inserção, apenas o comando new, o nome da coluna, pode ser usado. Nesse caso, não a linha antiga. Em um gatilho de remoção, apenas o comando old, o nome da coluna, pode ser usado. E da mesma maneira do insert, não a nova linha. Agora, em um gatilho de atualização, ou update, você pode usar tanto o comando old, nome da coluna, para se referir às colunas de uma linha antes de serem atualizadas, como também o comando new, nome da coluna, para se referir às colunas da linha após a sua atualização. Explicando melhor esse exemplo que está na tela, temos o uso do comando new para acessar o novo valor que será adicionado na coluna saldo da tabela conta. Caso esse valor seja menor que 0, o valor será desconsiderado e adicionado em seu lugar saldo 0. Caso o valor seja entre 0 e 100, o saldo não será atualizado, mantendo assim o saldo antigo. Apenas se o novo saldo seja maior que 100, o valor que será salvo será 100. Caso houvesse interesse de acessar o antigo saldo da conta, antes dela sofrer alguma atualização, bastava utilizar o comando old.saldo para acessar esse valor. Por fim, para remover um trigger do seu banco de dados, basta você dar um drop, trigger e o nome do seu trigger. Para você encontrar todos os seus triggers, eles ficam na sua tabela, dentro da pasta Triggers
do seu banco de dados MySQL.